criminalidade no país como Mas não um dá todo. para esquecer a repressão também, né? Não dá porque... Claro que a base é fundamental, né? Não, sem a sombra de inclusão dúvida, social, né? né? Mas não A atenção justifica, do Estado, né? Eu acho que a postura policial hoje ela é muito repressiva, certo? Eu acho que ela não diferencia mais o ser de bem contra aquele que é do mal. Tá, mas, coronel, certo? mas é o seguinte, quando o senhor fala numa presença, eu entendi muito bem o recado do senhor, quando o senhor fala numa presença do Estado e atacar mais a questão social, por exemplo, vamos pegar uma situação de uma região de vulnerabilidade social, aí você tem o quê? Uma ocupação completamente desordenada do solo. Você tem um bairro carente que não tem praça de esportes. A praça inexiste. Final de semana não tem atividade nenhuma. Lazer, posto de saúde precário, creche precária, educação precária. Enfim, o senhor cobra, o senhor pede uma presença maior do Estado. Certo. Tá, e o papel da polícia? Nenhum Estado, ele sobrevive sem uma força que garanta a ordem pública. Agora você tem que entender o que é ordem pública. Há uma certa confusão com pessoas menos esclarecidas de que fazem conceitos diferenciados de segurança pública, de preservação da ordem pública e do que é a ordem pública. No meu entendimento e pela doutrina que eu pude observar durante essa minha vivência na Polícia Militar, a ordem pública seria todo aquele arcabouço jurídico que emana do poder jurídico da nação, de sorte a poder manter uma convivência harmoniosa entre os seres numa certa sociedade. E isso sempre na busca do bem comum. Só que nenhum Estado ele vai sobreviver com uma instituição que possa lhe garantir essa força. Agora, isso necessariamente não quer dizer que essa força ela tem que ser usada somente para defender os interesses do Estado. As instituições policiais militares, eu lhe digo, eles são mais do que nunca hoje, eles deixaram de ser de pequenos exércitos de governantes para justamente fazer uma defesa social. Porque não tão muito longe na história do nosso país, as polícias militares, elas representavam pequenos exércitos dos governantes. E hoje nós já vemos que existe uma concepção completamente diferente, principalmente a partir do advento da Constituição de 1988. A nossa polícia, ou as nossas polícias, elas têm o devido controle social? Esse é um assunto para a gente discutir a partir de agora, que eu vi que está no eixo número 1 do evento que os senhores participaram, e a senhora também. As nossas polícias, elas têm controle social? Há uma divulgação de quem é o efetivo, onde é que está determinada ação policial pela internet, enfim. Há um contato das lideranças comunitárias, dos conselhos comunitários de segurança, com os comandos das corporações. Há o controle por parte da sociedade dos gastos da polícia. Há o controle por parte da sociedade, transparência também, do andamento das sindicâncias internas. Como, por exemplo, nós tivemos um caso gravíssimo na última semana aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, ou em São José, na verdade, quando um microempresário, um pequeno empresário, estava fazendo um lanche num bar. Houve uma troca de tiros, pelo menos isso é que foi noticiado, entre policiais e bandidos, e vítima de uma bala perdida, este empresário, fazendo um lanche dentro do bar, recebeu a bala e faleceu, né? Quer dizer, um caso absolutamente lamentável. Agora, há um acompanhamento não só pela imprensa, mas da sociedade. Se a sociedade quer vigiar e saber exatamente o que aconteceu, quem estava naquela operação, como é que está o processo interno para saber se houve imperícia, imprudência e por aí vai. Bom, eu começo com a senhora. Só lhe coloco em fria também, né? Há controle. Eu vou inverter a pergunta. Existem ferramentas à disposição da sociedade que dão transparência às ações policiais? Olha, eu tenho acesso a dados e confesso que para fazer a pesquisa tem sido um pouco tortuoso o caminho, em razão de que muitos desses dados que a polícia produz, eles são confidenciais, porque envolve a questão da identidade de muitos, né?
Mas eu acredito e eu já vi uma alteração do movimento de produção e publicização desses dados com a internet. Então a coisa está evoluindo. Através do Ministério da Justiça e do Infoseg, que é uma tentativa de unificação dos dados de segurança pública, as coisas têm ficado, né, se tornado, na medida da sua execução, mais transparentes. Pois é, e parece que há também uma certa demagogia na nossa sociedade, né? Porque quando morre alguém da classe média para cima, há uma comoção nacional. E até numa execução policial, no Rio de Janeiro, até nós tivemos, acho que há uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, aquelas imagens pelo helicóptero, aquela caçada de algumas pessoas, enfim, correndo no morro, e depois foram metralhados e por aí vai. Parece que há uma aceitação social com relação a isso, né? Nós somos hipócritas? Curto e grosso? Sim. Somos. É evidente, a sociedade brasileira é uma sociedade autoritária, secularmente autoritária. E isso pode ser visto com os aplausos que a política de segurança pública do Rio de Janeiro, que é uma política de confronto, uma política de controle social da pobreza, de controle social daquelas classes indesejadas, os aplausos que essa política recebe, inclusive das próprias classes subalternas, que acaba reproduzindo um senso comum que muitas vezes é forjado na desinformação. E aí eu acho que a mídia também tem que fazer a meia-culpa, Sim. que acaba muitas vezes reproduzindo esse senso comum de que os problemas sociais podem ser resolvidos através de ações policiais, muitas das vezes em total descompasso com os direitos e garantias fundamentais. O Estado, que pretende punir aquele que viola a lei, muitas vezes viola a lei para punir. Perde a superioridade ética que o distingue do criminoso. E essas coisas têm que ser pensadas. Eu acho importante esse espaço que está sendo aberto aqui hoje para a gente tentar problematizar essas questões. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, discutindo segurança pública. E em instantes nós estaremos de volta também para discutir, primeiro, a questão do jovem infrator e também a questão da droga. Vamos falar do caso do Rio de Janeiro também. Estamos com um magistrado carioca que vai nos falar do Rio de Janeiro. O que pode ser feito pelo Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa e que tanto está na cabeça de todos nós como um lugar bonito, belo e que todos gostam, que todos curtem. Vamos para o intervalo e até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Segurança Pública é o nosso assunto hoje. Eu iria colocar o seguinte tema: jovem infrator e também uso de drogas. Mas no intervalo eu comecei a puxar um outro assunto, que é a sensação de segurança. Nós estávamos comentando, porque está aqui um magistrado do Rio de Janeiro, que na zona sul do Rio de Janeiro nós temos indicadores sociais de criminalidade da Noruega, correto, né? Correto. Porque há uma concentração de policiais na zona sul, Copacabana, Ipanema, ali na Ponta Arpoador, Leblon, onde a caravana passa e onde estão os turistas, e onde vive a elite do Rio de Janeiro. Há uma sensação de segurança. Em Florianópolis, claro que a criminalidade não é a mesma de 10 anos para cá, mas se compararmos com o Rio de Janeiro, nós estamos na Suécia também. Agora, que nós temos uma sensação de segurança, há uma sensação de segurança em Florianópolis e região, porque se vê, primeiro, o policial como alguém que está para ajudar o cidadão. Ainda, isso é muito bom, né? O cidadão catarinense vê o policial como alguém que está lá para lhe ajudar. E segundo, você vê polícia na rua. Isso é importante também, isso é importante. Se vê polícia na rua. Mas, no seu entendimento, polícia na rua é uma falsa sensação de segurança? Não é que seja uma falsa sensação de segurança. Eu penso que a polícia é importante, sim, mas ela tem uma utilidade, tem uma função que é específica, né? Então, assim, a questão do medo, a gente precisa pensar o que produz esse medo. Será que é a violência efetiva? Eu vejo Florianópolis não tem uma violência como o Rio de Janeiro, mas a gente tem zonas de alto risco. Sim, sem dúvida. Concentração